nós já estamos aqui aguardando o nosso convidado, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E nessa noite é um convidado especial, Bispo Josivaldo Batista. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. A Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de forma modesta no dia 9 de março de 1998, na cidade de Sorocaba, no interior paulista. De lá para cá, a instituição cresceu muito e hoje são milhares de templos espalhados não apenas pelo Brasil, mas por todo o mundo, inclusive em países como os Estados Unidos, o Japão, Portugal, Espanha, Paraguai, Argentina, África do Sul, Suíça, Angola e muitos outros. Algumas pessoas acompanham o apóstolo Valdemiro Santiago desde os primórdios da Mundial. Uma delas é o bispo Josivaldo Batista. O que a senhora acha desta pessoa, bispo Josivaldo Batista? Eu acho ele uma bênção. Uma bênção. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Eu sempre ouço a pregação dele lá em Belo Horizonte, eu ouço pela televisão. Ontem à noite mesmo eu ouvi. Um bom homem, uma boa pessoa, ótima pessoa. Um homem de Deus, um homem de Deus. Porque eu vi muitos milagres aqui, Deus operando através da vida dele. O bispo Josivaldo, para mim, é o segundo pai, porque eu recebi muita imposição de mão, unção nos pés. Ele orou muito pela minha neta. Para mim, é um grande homem de Deus, uma bênção. Que assim, no momento que eu mais precisei, ele sempre esteve presente. Ele, a pastora Simone, ajudou muito a gente e ele é muito querido. É isso mesmo, o bispo Josivaldo Batista é o entrevistado pelo pastor Denis Munhoz no programa Ponto de Equilíbrio desta noite. Josivaldo Batista nasceu em 1972 no Recife. Aos 18 anos serviu a pátria ingressando na aeronáutica. Foi nesse período que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e deu ouvidos ao chamado do Espírito Santo para pregar o Evangelho. É autor de diversos livros evangélicos e gravou um CD com mais de 850 mil cópias vendidas. Levou a palavra de Deus para diversos países. É casado com Simone Rodrigues Frati de Souza e o casal tem um filho. Josivaldo Batista é bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, atualmente responsável pelo estado das Minas Gerais. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube, você está vendo agora. YouTube/Programa PDE. Ali você encontra todos os programas já exibidos. Se de repente você perdeu algum programa, alguma entrevista que você gostaria de assistir novamente, basta acessar esse canal do YouTube. E também você pode participar mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O código é 11 98 200 3599. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo um grande amigo, um grande homem de Deus, que eu não vou precisar nem apresentar, que é muito mais conhecido do que eu, Bispo Josivaldo Batista. Bispo, muito obrigado por ter aceito o convite. Que prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo nosso e mais uma vez estando aqui com o senhor aqui nessa programação aqui especial, onde já tivemos a oportunidade, né? Verdade. De estar numa outra Verdade. Já entrevista. Já faz uns 2 anos ou mais. Mais de 2 anos. Já. Meu boa noite também a todos os amigos telespectadores que estão aí acompanhando essa programação. E como sempre, é sempre um prazer me dirigir a todos vocês que têm acompanhado as programações aqui da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, bispo, o nosso grande público aqui conhece o senhor no altar, como bispo, como homem de Deus, na programação da Igreja Mundial do Poder de Deus, pregando a palavra. Eu queria hoje mudar um pouquinho o foco e explicar. O homem de Deus explicando para o povo, para a ovelha, para aquele telespectador que tem curiosidade em saber como é a vida do homem de Deus. Lógico, no altar, fora do altar, como começou, quais as dificuldades que enfrentam, porque num programa que o apóstolo nos deu prazer aqui de uma entrevista, eu comentei com ele.
as pessoas acham que para o pastor, para o pregador, para o bispo, para o apóstolo, a vida é uma maravilha, verdade. no altar, só em oração. Eu queria que o senhor explicasse mais ou menos o começo da carreira do senhor na fé e como é a vida do homem de Deus fora do altar. É realmente aquilo que o senhor comentou, aquilo que o apóstolo, ele realmente tem falado. As pessoas, elas acham que é um mar de rosa. E hoje, as pessoas nos veem de uma certa forma, né? Como a gente já ouviu muitas críticas, o próprio apóstolo tem escutado, tal. A gente não pode hoje, né? Quer dizer, a gente pode, mas para as pessoas a gente ter um carro melhor, a gente ter uma casa melhor para morar, ter uma situação financeira melhor, muitos acham que é algo ilícito e acabam chamando a gente de coisas que não deveriam chamar. Mas ninguém sabe o quanto já passamos na vida, o quanto já lutamos na vida para estarmos aonde estamos hoje, né? Isso eu tenho para mim, Dr. Denis, e a todos que acompanham a programação, é bênção de Deus. Devido à pessoa, ela está plantando algo que está agradando ao Deus Todo-Poderoso, é inevitável a pessoa não ter uma colheita satisfatória. Ela não tem como não ter, ela vai ter uma colheita satisfatória. E com isso, com o passar do tempo, Deus ele vai nos honrando, vai nos abençoando, mas sempre com muita luta, sempre com muito sacrifício, com muitas perseguições, com muitas tribulações e, com certeza, aqueles que têm se mantido fiéis e têm estado firme nesta luta, Deus sempre ele vai estar honrando a vida deles. Não é fácil. A luta é diária. A luta é diária. Eu até pregava uma mensagem essa semana com os pastores e os bispos lá do estado de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que o leve, a palavra diz assim, é o leve e momentâneo, a leve e momentânea tribulação que vai produzir o peso da glória. Ou seja, essas situações que muitas vezes nós temos enfrentado, as lutas, os obstáculos, as barreiras, tudo isso aí tem que ser visto de uma forma que o que vai vir pela frente de colheita, de coisas boas, venha a ser algo muito maior na vida da gente. Coisas que as pessoas muitas vezes não entendem isso. E tem que ver sempre pelo lado espiritual, né? Porque para os olhos humanos, realmente a carga é pesada. Não, muito pesada. Ela é difícil de ser carregada, muito difícil. Mas quando você entrega na mão de Deus e sabe pelo aquilo que você está lutando, né? Porque a luta não é nossa, não é do apóstolo, não é sua, não é minha. A vitória é a glória de Deus. Então, nós temos que sempre olhar para o lado espiritual, porque se for olhar para o lado humano é complicado. Porque é aquilo, é só o senhor olhar na Bíblia e ver a história do Senhor Jesus quando esteve aqui na Bíblia. No mundo, né? Na terra. Então, qual era o mal que Jesus fazia para as pessoas? O que de errado Jesus ele fazia para a humanidade? Nada. Qual era o crime? Qual foi o crime que Jesus ele cometeu? Nenhum. Mas olha o fardo pesado que ele teve que carregar. Olha a perseguição, olha as pessoas que queriam matar, olha as pessoas que queriam prender. E como ele disse, para nós que somos seguidores do Senhor Jesus, somos discípulos do Senhor Jesus e estamos em uma missão de fazer a obra desse Jesus, desse Deus maravilhoso, nós temos que tomar como exemplo o Senhor Jesus, que foi o maior ganhador de almas. Temos que tomar como exemplo ele, que enfrentou tantas lutas sem ter feito nada de errado, sem ter cometido nenhum crime. Então, hoje, nós que pregamos a palavra de Deus, temos que ter esse entendimento, que vamos pregar a palavra de Deus, mas que não será fácil, que vamos passar situações constrangedoras também. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar obstáculos, barreiras, dificuldades. Vamos enfrentar perseguições, né? E temos que estar preparados e firmes e acreditando que realmente tudo isto valerá a pena. Porque assim como valeu a pena para o Senhor Jesus, e hoje é o nome que está acima de todos os nomes, né? Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então Ele é o maior exemplo.
Então, cabe a nós que pregamos a palavra de Deus, venhamos ter esse entendimento e seguir firmes com esta missão, nesta caminhada, porque com certeza, apesar de toda esta luta, de toda essa dificuldade, de todas essas barreiras, Deus, Ele vai nos recompensar, Ele vai nos dar a vitória. Bispo, quanto tempo? Até eu queria, acho que a produção tem algumas fotos já do senhor, mas eu queria já ir puxando um pouquinho pela memória. Quanto tempo como pregador da palavra de Deus? Começamos a pregar a palavra em 93, 23 anos, né? 23 anos, isso. 23 anos. E eu sou um privilegiado. Ali a primeira foto está o senhor, o nosso apóstolo. E acabar de falar agora, né? Eu sou um privilegiado porque o meu mestre aqui na terra foi o apóstolo, e é o apóstolo. Então eu comecei com ele. Na ocasião ali, de calça azul lá em cima, né? Quase no pescoço, o bispo Pereira, ele e o apóstolo faziam uma reunião, né, todos os domingos, após a reunião com o povo na igreja, uma reunião que ficava numa sala de preparação de pastores. E eu participava dessa reunião. Isso já tem mais de 20 anos. Tem, isso aí foi em 93. 93. 93. Então, quando o apóstolo não fazia essa reunião com aqueles que queriam serem pastores, quem fazia era o bispo Pereira. E aí, todo domingo, ou o apóstolo, quando estava fazendo a reunião, ele levantava alguns obreiros a pastores, e quando ele não estava, estava o bispo Pereira, e aí ele levantava. Na ocasião, quem me levantou a pastor foi o bispo Pereira. Isso em 93, em agosto de 93. Temos outras fotos aqui também. Essa daí é no Brás, antes da reforma, né? Exato, lá no culto na Carneiro Leão. Isso aí na Carneiro Leão, exatamente. Foi antes da reforma, isso daí deve ter sido 2007, 2008, por aí. Exatamente, foi por aí. Acho que foi 2010, acho que mais ou menos, 2009 para 2010, essa foto aí, eu lembro, lá na Carneiro Leão. E quando o senhor entrou na obra, quando o senhor começou a pregar a palavra de Deus, o senhor era solteiro ainda? Solteiro. E como foi que o senhor conheceu a pastora? Como é que foi esse amor à primeira vista? Não sei se foi, ou como é que foi o primeiro impacto? Como aconteceu? Olha, eu nunca acreditei nesse negócio aí de amor à primeira vista, essas coisinhas assim, né? Eu achava que era meio conto de fada. Mas aí, o que aconteceu comigo, a situação... aconteceu comigo, olha a foto lá. Ali é o apóstolo, a pastora Simone, o senhor e a nossa bispa Francileia, né? Exatamente. Estamos todos ali um pouco diferentes, né? Dos dias de hoje, né? Eu acho que o que está mais assim atual ali sou eu, né? Mas a bispa está bem diferente, a pastora Simone também, o apóstolo nem se fala. Verdade. Mas foi uma situação, eu estava numa igreja ministrando em Jaboatão dos Guararapes. E aí o apóstolo, na ocasião, era bispo, né? Aí me chamou e disse, olha, você vai para São Paulo, vai para Sorocaba, vai fazer obra lá. Eu solteiro, tal, nunca tinha saído do estado de Pernambuco para fazer a obra fora. Eu disse, vamos embora. Aí fui. Quando eu cheguei, era uma quinta-feira, isso também no mês de agosto, era uma quinta-feira, tal. Aí na quinta fiquei por ali, no domingo eu fui fazer um culto em uma das nossas igrejas, que é lá no bairro de Laranjeiras, em Sorocaba. Quando eu voltei, eu terminei a reunião mais cedo do que o líder da ocasião, que era o pastor Charles, ele demorava mais um pouquinho, e aí eu saí, terminei e fui embora para a sede, lá na acho que era, me esqueci aqui o nome, mas em Sorocaba, ali no centro. Padre Lemos, não lembro assim muito bem. Aí eu estava entrando na igreja, o pastor estava pedindo oferta e tal. Quando eu fui pelo corredor, na lateral assim, quem estava vindo lá de apresentar as ofertas, né? A pastora Simone. Aí quando eu vim assim, eu olhei, de cara a gente passou assim, olhou um para o outro. Aí na hora deu aquele negócio no coração. Ela já era obreira ou só membro? Não era só membro. Estava começando ainda. Começando como membro. Começando. Aí já deu aquele negócio no coração assim, tal, não sei o quê. Que é isso? Eu vendo pela primeira vez. Aí tá bom. Aí eu perguntei a um pastor lá, que hoje é bispo, o bispo Emerson Júnior, que está em Portugal agora, retornou para Portugal. Você conhece aquela menina lá? Ele, conheço, filho do seu João, tal, não sei o quê, papapá. Mas ela
está vindo aqui poucas vezes, está começando agora. Tá bom. Aí a gente foi se conversando, tal, não sei o quê. Batizei ela nas águas, né? Levantei a obreira. E aí, no dia... Agora, uma coisa interessante, muita gente não acredita, mas foi verdade isso aí, eu tenho tudo registrado isso aí. Comecei a namorar com ela no dia 25 de setembro. Outubro, novembro... 25 de setembro, comecei a namorar com ela. No dia 25 de dezembro, 3 meses, o apóstolo fez o nosso noivado. Em 3 meses já noivou? Noivou. No dia 25 de março, mais 3 meses, o apóstolo realizou o nosso casamento. Quer dizer, casou em 6 meses? Em 6 meses. Eu achei que fosse rápido, porque eu comecei a namorar e casei com a minha esposa em 9 meses. 9 meses. 9 meses, o senhor só ganhou, aí só foi 6 meses. Eu acho que eu sou o recordista aqui da Igreja Mundial, aquele que casou mais rápido, acho que foi eu mesmo, 6 meses. E uma coisa assim natural, nada de desespero, tal, nada de coisas erradas, tal. Foi naturalmente, o apóstolo, você pode noivar. Aí marcamos a data. E o interessante foi tudo 25. 25 de setembro começamos a namorar, 25 de dezembro o noivado e 25 de março o casamento. Dia 16 agora, aliás, no dia 25 agora de março passado, fizemos 16 anos de casado. Outra foto aí do casamento. Exato, aí. Já tem então 16 anos essa foto. Esse dia é um dia inesquecível, né, doutor? É muito verdade. Especial. É verdade. A pessoa treme ali na hora que está diante ali do que vai fazer a cerimônia, mas foi bacana, muito bom. Estou muito satisfeito, muito feliz. Bispo, voltando um pouquinho à obra, à pregação da palavra de Deus. O senhor ficou aqui no Brasil durante vários anos, aqui em São Paulo, passou por vários estados, pelo Rio, por Minas, e sempre igrejas grandes, com muitas pessoas. Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul. Eu estava lá quando o senhor foi levantado ao bispo, eu lembro. E há um tempo atrás o senhor foi fazer a obra fora do país. Eu gostaria de falar por isso que eu faço a obra fora do país, eu faço nos Estados Unidos. E quando a gente conversa com alguém que faz a obra fora do país, a gente sempre troca experiências, tudo, mas como é que foi para o homem de Deus, acostumado aqui com multidões, com igrejas grandes, etc., com muita mídia, muitas vezes, de repente fazer a obra de Deus, que é lógico, o mais importante é pregar a palavra de Deus, mas como é fazer fora do Brasil? Realmente é uma coisa diferente, né? De tudo aquilo que nós temos visto aqui no Brasil, né? Uma certa ocasião, o apóstolo me chamou e a minha esposa. Eu estava no Rio de Janeiro para que a gente viesse aqui em São Paulo conversar com ele. E aí ele falou, olha, vocês vão ter uma nova missão, um novo desafio. Ainda lembro com as palavras de hoje. Um novo desafio. Vocês vão fazer a obra na Europa. Vocês vão para Portugal. Amém. Vamos embora. E aí, preparar toda aquela situação lá da documentação. Aí é Portugal, bispo? Aí já é Portugal. Já é Portugal. Portugal. A nossa sede lá na Dona Estefânia, número 40, em Lisboa, Portugal. Então, preparamos toda a documentação, tal, que não é fácil também para resolver essa situação. A burocracia é tremenda. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos a documentação, os vistos certinho, fomos e vou dizer uma coisa para o senhor e para todos que estão aqui acompanhando a programação. Não é fácil, é difícil. É verdade. E como se trata de uma situação, como o senhor aí frisou, acostumado a fazer reunião com milhares de pessoas, 20, 30, 50 mil pessoas, aí você chega lá pensando, né, vamos chegar lá e já, entendeu? Vai ser tranquilo, já vamos ter aí não sei quantas mil pessoas em pouco tempo, já vamos abrir igreja, todo mês aí abrir 10, 20, 30 igrejas. Porque a nossa vontade como homem de Deus é essa. Não, e a visão de quem está aqui é essa. Igreja, exato. Eu, como estive à frente da liderança da igreja aqui no Brasil, há um tempo atrás, e fiquei mais uma faixa de quase 6 anos tomando conta aqui na liderança da igreja, ao lado do apóstolo, auxiliando ele. Então, a gente olhava de uma forma para o exterior, para fazer a obra lá fora. Muitas vezes até algum bispo ou pastor chegava para mim, lá é meio assim, tal, não sei o que, tal. Eu até não acreditava muito, eu até não entendia muito, não, que nada,
Você tem que chegar e fazer do jeito que a gente está fazendo aqui, que vai dar, não sei o quê, e vai dar certo. Deu aqui, vai dar lá também, tal, não sei o quê. Mas, é claro que é o mesmo Deus, pessoa, mesmo afeto, mas a situação, liderança, mas... a cultura é outra, Exato. o povo é outro, aquela situação toda. Então, quem vai fazer a obra lá fora é que sabe realmente o que é fazer a obra lá fora. Não adianta eu chegar para um bispo aqui e falar, ó, lá fora é assim, assim, assim. E aí ele não pode dizer que tem experiência de fazer isso. Eu acredito que todo líder, ele deveria passar por essa experiência de fazer a obra lá fora, né? O apóstolo mesmo, ele é um líder que já teve essa experiência, que ficou anos lá fora fazendo a obra. E eu, graças a Deus, também passei a ter essa experiência, 2 anos quase fiquei lá na Europa fazendo, e é aquela luta. Eu que saí daqui pensando, vou abrir logo 100 igrejas rapidamente. Porque a gente sai realmente com esse pensamento, o nosso Sai, coração está nisso. Quando chega lá, a gente se depara de uma situação que não depende só da fé. Como eu falava, depende da cultura, depende das leis do país. Exato. Para a gente abrir uma igreja lá fora, muitas vezes tem que passar 3, 4, 5, 6 meses para conseguir regularizar a documentação daquele lugar que é exigida pelos governantes, né? Exato. Que é a lei cada lá país do país. Tem sua característica, a lei, Depende né? muitas vezes, chegar lá e já abrir. Não, tanto é que eu só consegui nesses 2 anos abrir lá, acho que 3 igrejas em Portugal, aí conseguimos abrir uma em Londres, na Inglaterra, abrimos também lá em Roterdã, na Holanda, e abrimos em Vigo, na Espanha. Foi o que deu para abrir, né? Essa daí porque é mais de tudo Portugal. complicado. Mais principalmente complicado. Em outros países lá fora, né, da Europa lá, por exemplo. A gente, por exemplo, eu fui abrir a igreja... Aí é Portugal também, bispo. Aí é Portugal, aí é Lisboa. Então eu fui abrir a igreja na Inglaterra, fui abrir a igreja lá na Espanha, fui abrir a igreja na Holanda. Para a gente abrir uma igreja lá, não é igual aqui, a gente abre e depois vê o negócio da documentação. Não, lá é o contrário. Lá você já tem que ter um endereço. Regularizado, Você tem que ter o endereço, aí você tem que alugar um apartamento, um imóvel, alguma coisa lá, tem que ter o endereço, já tem que estar com o estatuto da igreja pronto, isso aí demora. Depois que está tudo isso pronto, aí você pode procurar um salão para abrir a igreja, porque para abrir a igreja, já tem que estar todo com o estatuto pronto. Não pode abrir o salão, já ter o salão e depois providenciar isso. Providenciar, não. Tem que ser antes. Aqui a gente consegue abrir tranquilamente, mas lá não. Entendeu? Então é muita dificuldade. Então é 6 meses para conseguir abrir num outro país. É uma luta tremenda, mas graças a Deus deu para a gente ainda abrir em alguns países, né? A igreja lá. E um fato também interessante é que lá o pessoal não tem muito aquele costume de multidão dentro das igrejas. Tanto é que houve um caso lá na Holanda. Na Holanda, quando eu fui inaugurar a igreja, lá na Holanda, inauguramos ela no sábado. Na segunda-feira, a igreja foi fechada. Inauguramos no sábado e a igreja foi interditada, foi fechada na segunda. Aí o senhor me pergunta, por que a igreja foi fechada na segunda-feira? 3 dias aí, a igreja foi fechada. Tudo porque, na inauguração, tinha pessoas de pé no salão. De pé, veja bem. Tinha pessoas a mais já é motivo do que comportava o número ali no salão. Ou seja, aqui a gente inaugura a igreja aqui com uma multidão que não dá nem para andar dentro da igreja, e uma outra multidão do lado de fora. Mas na América, quando o apóstolo esteve lá, eu já conhecedor de como funciona a legislação, a polícia lá, nós avisamos o xerife, o gabinete do xerife, que é lógico, um apóstolo ia ter gente para fora da igreja. Nós pusemos telão lá fora, mas nós tivemos que primeiro avisar o xerife, pedir uma autorização, nós pagamos por uma viatura da polícia ficar lá fora.
Isso, eu lembro desse caso. O senhor lembra? Até comentou que depois o policial foi lá pedir... O xerife estava lá fora, pediu até oração, Exato. cumprimentou ele, etc. Mas nós tivemos que fazer todo esse procedimento burocrático, porque se a polícia passa na rua e vê que tem gente para fora, ou superlotação, eles vão lá e interditam na hora. Exatamente. Então, lá na Holanda, lá em Roterdã, teve esse problema. Tinha muita gente de pé, né? A gente tinha o que ali 200 cadeiras no salão, então só poderia ter essas 200 pessoas ali. Não poderia ter mais do que aquilo. Então tinha muita gente de pé, alguém bateu uma foto e encaminhou para a polícia, e a polícia na segunda-feira mesmo foi lá, fechou a igreja. Aí tivemos que correr com outro local para abrir, e graças a Deus foi resolvido, e a igreja hoje está em outro endereço, mas continua lá em Roterdã, em Holanda. Mas a luta é essa aí, para ter ideia como é que é para ter uma igreja lá fora. É diferente. Muito diferente. Hoje eu tenho uma experiência que eu posso dizer assim que está completa a nível de fazer a obra, não somente no Brasil, mas fora também do Brasil, fazer obra no exterior. E as minhas viagens que eu dei também na África, né? Isso, inclusive nós temos, acho que temos alguma imagem aqui da África, né? Temos fotografia lá da África, das reuniões com o bispo lá na África. Se tiver, já pode colocar aqui. Isso aí isso aí foi em Moçambique. Isso aí ficou marcado. Moçambique, lá na Praça da Paz. Uma multidão. Isso aí ficou tudo tomado aí, essa área aí, fora, lá por trás daquelas árvores também ali, muita gente mesmo. Nesse dia aí, foi difícil para sair do altar, doutor. Foi difícil aí. Moçambique. Não sei se tem foto aí que mostra. Eu saí quase que era morto lá. Entendeu? O povo lá ama a obra aí. Aí não, também é Moçambique. Aí que o senhor está fazendo essa daí já é em Angola. Angola. O senhor está fazendo imposição. Aí eu só falo, mas como é que o senhor sabe que é? Todo mundo parece, tanto de Angola como de Moçambique. Eu identifico pelas roupas ali, ó. Essa roupa aí eu usei lá em Angola, então dá para a gente identificar. Então aí foi a imposição de mãos, foi no mês de janeiro, isso aí foi no mês de janeiro de 2015, aonde eu estive lá. Aliás, 2015, estamos em 2016, 2015. Mês de janeiro, em 2015, onde eu fui lá fazer uma visita, que o apóstolo pediu para que eu fosse lá. Na altura eu estava responsável pela igreja, tanto na Europa como na África também. Então eu fui lá, fiquei 15 dias, desses 15 dias fizemos ali 10 reuniões, né, e não podia anunciar ainda, não podia divulgar, porque ainda estava no processo de regularização da igreja. Mas foi multidão. Teve reunião que eu fiz com mais de 20 mil pessoas. A igreja lotou, que é essa área, a esplanada da igreja lotou, a lateral e do lado de fora. O povo lá de Moçambique. Isso sem divulgar. É uma bênção. Que não estava podendo, na ocasião, divulgar que eu estava lá realizando esses cultos, essas reuniões. Então, o povo lá é muito chegado ao Evangelho. E quando é um Evangelho aonde a pessoa vê realmente o resultado do que está escrito na Bíblia, aí pronto. É diferente. O pessoal enfrenta o que for. Verdade. Distância, fome, calor, frio e vai. Na África, o pessoal age dessa maneira. Um povo igual a esse eu vejo aqui no Brasil, né? Mas é bem parecido. É bem parecido. E lá é tremendo. Digo que se eu tiver a oportunidade de fazer uma reunião lá também, o senhor vai ver. É tremendo, o negócio pega lá. Tenho muita vontade. E a vontade e a fé daquele povo. A gente faz amém, aquela coisa, amém. A igreja todinha lá, a igreja responde e bem alto mesmo, parece um coral, assim, uma coisa muito linda mesmo, muito maravilhosa. E os milagres é cada um maior do que o outro. Bispo, o senhor está hoje em Minas, o senhor é o bispo responsável pelo estado de Minas Gerais. Qual é o conselho, ou qual é a orientação que o senhor passa? Às vezes as pessoas me perguntam, pessoas mais jovens, até pela minha idade, por conselho. Pastor, olha, eu acho que eu tenho vocação para ser pastor, eu gostaria de fazer a obra, eu gostaria de pregar a palavra de Deus. Qual a orientação, qual o conselho que o senhor passa para essas pessoas? Na verdade é o chamado, né? Na verdade, a pessoa ela tem que ter o chamado realmente para fazer
a obra de Deus. E ela tem que ser uma pessoa que realmente venha estar à disposição da obra de Deus. Venha estar preparado para isso. Principalmente em ministérios como o nosso, Exato. aonde são ministérios maiores e o crescimento da igreja é para o mundo inteiro, então sempre haverá a disposição de ter a disposição de alguém para ir para determinados lugares ou para todos os lugares. Porque senão, não, eu queria pregar, mas aqui, lá eu não vou. Aí é o que eu falo, né? Então você nem não pense. Não tem como. Se você realmente tem o chamado, você não vai ficar escolhendo o lugar para ir. E quando se é mandado você ir para tal lugar, você não pode recusar, você não pode dizer não sei o que, eu prefiro ficar por aqui. Não, porque aí... Então não é isso que você quer. É bom que você venha entender isso e pensando em fazer a obra de Deus, você venha entender que tem que estar à disposição para ir para qualquer lugar. Observe que quem já me conhece há um bom tempo, como o senhor, eu estava aqui em São Paulo e eu nem imaginaria que tão cedo iria sair de São Paulo e muito menos ir para fora do Brasil. Nem imaginaria. E aí chegou o dia que eu teria que me dispor para ir até para fora do Brasil. E fui. E devido a estar com o coração disposto e voltado para ir aonde tiver que ir, Deus, Ele me honrou, Ele nos honrou, nos abençoou lá fora. Coisas que não se via passaram a ser vistas. Então tudo isso devido ao chamado que a pessoa tem à disposição em fazer a obra de Deus. Ela não pode ter projetos pessoais. É claro que a pessoa ela pode até um dia conquistar alguma coisa, algum bem para ela, mas ela não pode ter um projeto pessoal. Eu só quero pregar em tal lugar. Eu quero só ficar vou aqui... só em tal circunstância. Eu quero ficar aqui para me manter, eu quero ficar aqui para ter isso, ter aquilo outro, tal. Não pode. Se você tiver com esse tipo de pensamento, né, a gente escuta muito piadinha, quando o pessoal vê a gente assim arrumadinho, um bom carro, uma boa casa, poxa, quero ser pastor também. Você já ouviu isso aí, não já? Já. Queria ser pastor também. Aí, pastor, como é que é? Mas ninguém sabe o que é que o pastor tem que fazer, qual foi a luta, qual tem sido a luta do pastor para ele estar onde ele está ali. Isso tudo é um resultado, como eu disse no início aqui, bênção de Deus na vida daquele pregador. Deus honrando ele, porque ele sempre tem estado à disposição. Então, você tem que ver se realmente é isso que você quer, se você tem um chamado, você tem que estar à disposição para ir para qualquer lugar e qualquer hora. Não pode ficar colocando desculpa disso, aquilo, outro também, porque aí fica complicado. Bispo, queria agradecer ao senhor. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas já fica aqui um convite para uma outra oportunidade, a gente continuar com esse bate-papo sobre a sua vida como homem de Deus, como pregador, a obra da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui no Brasil, lá fora, que realmente a gente nota que a mão de Deus está aqui, está na vida do nosso apóstolo. É verdade. E queria colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite que o senhor nos fez, e é sempre um prazer estar com o senhor, né? Como o senhor bem colocou as palavras até no início, nós somos mais do que bispo e pastor, né? Bispo e um advogado, um doutor, nós somos amigos, já de longas datas, temos um bom relacionamento. Longas batalhas. Longas batalhas, muitas coisas aí, e outros que vão vir pela frente, que com certeza juntos, nesta união, sempre do lado, eu costumo falar muito isso, sempre do lado de Deus, sempre do lado do apóstolo, sempre do lado da Igreja Mundial. E nós vamos nessa união e vamos vencer tudo que for de obstáculo. E o meu recadinho aí para todos aí é que estejam sempre firmes no Senhor Jesus, porque toda a tribulação que você tem vivido no seu dia a dia, isso aí é leve e momentâneo, está escrito.
leve e momentâneo. Ou seja, para a gente, de repente, é algo pesado, mas é leve. Isso quer dizer que podemos suportar. Verdade. Isso quer dizer que a gente pode vencer aquilo. E momentâneo, que não vai durar para sempre. Isso aí vai ter só uma etapa, vai ser só um tempo que vai estar na tua vida. Então, não desista, não olhe para trás, continue firme com Jesus, que você vai ser honrado maravilhosamente. E que tudo isso não é nada comparado à bênção, à promessa de Deus para a nossa vida. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Doutora Daniela, sua obrigado. filha, todos a sua mãe. Beijão à família. Amém. Pastor Juan, que Deus abençoe muito e continue a utilizar a sua vida como um homem de Deus. Amém. Estamos à disposição. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.